Bom, nessa sexta-feira, a Argentina ganhou destaque no noticiário político e econômico. O repórter André Anelli já está aqui com a gente e eu quero que você nos dê os detalhes dessa história, porque o presidente Milei endereçou uma correspondência ao governo brasileiro, ao presidente Lula, né, Anelli? Exatamente isso, viu, Aros? Muito boa tarde para você, aos comentaristas e a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Argentina, Javier Milei, enviou ao Brasil uma carta em que formalizou a recusa do país de fazer parte do BRICS, que é aquele grupo de cooperação econômica formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os demais membros do bloco, esses que eu citei, também foram comunicados por meio de carta que apresenta as alegações do novo presidente da Argentina. De acordo com Milei, o governo dele vai rever decisões tomadas pelo antecessor, Alberto Fernandes. E uma das revisões é a criação de uma unidade especializada para participação no BRICS, que não vai mais acontecer. Ainda no comunicado, Milei diz que não é oportuno a Argentina participar do grupo no momento e que, portanto, declina do convite feito em agosto para fazer parte desse bloco que vai passar a contar também com a Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. A entrada desses novos membros foi decidida juntamente com a da Argentina. Os países que aceitaram o convite para o BRICS vão passar a integrar o grupo em janeiro. A imprensa argentina tem tratado a recusa de Milei como uma forma do governo se atentar à crise econômica interna que o país enfrenta. Quando Milei ainda era candidato, ele já havia antecipado que a Argentina não faria parte do BRICS, porque, segundo ele, o país estava alinhado com os Estados Unidos e com Israel e não com comunistas. Ainda falando da Argentina, a gente aproveita a oportunidade aqui, né, Aros, para destacar que a primeira oferta de uma nova modalidade de títulos do Banco Central da Argentina vendeu apenas 68 bilhões de um total de 750 bilhões de dólares, ou seja, menos de 10% do total. A medida foi criada para quitar dívidas de importadores do país com fornecedores do exterior. A baixa adesão dos investidores evidenciou as dificuldades que o país vai ter para reorganizar o mercado de importações. Então, só concluindo aqui, 2 destaques vindos da Argentina. Esse primeiro, então, a oferta de títulos do Banco Central, que acabou ficando bem abaixo do esperado por parte do governo argentino, e também a recusa formal, oficial, do governo Javier Milei de integrar o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aros. Anelli, obrigado pelas informações, você volta logo mais. E eu queria só observar o seguinte, o Anelli, ele combinou com o Vilela. Tá vendo a cor da gravata, seu Fábio Piperno? Então, só o senhor que está boicotando o Vilela nessa história aqui. Eu estou anotando isso. Obrigado, Anelli. Homenagem ao Palmeiras. Homenagem ao Palmeiras, ele não quis participar desse clube. Olha lá na tela, ó. Estamos, Vitinho colocou os dois na tela, ó. Os dois de verde, ó. Gravata, e o Piperno falou assim, de verde eu não vou. Aí colocou essa daí. Gosto pouco do Palmeiras e vou contar a verdade. Eu peguei aleatoriamente uma gravata verde, quando vi na tela que Cristiano Vilela estava usando essa cor, olhei para a moça lá do figurino, falei, bom, acho que eu vou trocar. Você vai trocar. O que foi, Anelli? Eu sou corintiano, viu? Mas não tenho preconceito com verde. Ele precisou fazer o disclaimer, você vê. Não tem problema com a família, né? Valeu, querido. Bom trabalho por aí. Olha só, se fosse um grupo de WhatsApp, ia aparecer escrito assim, Fábio Piperno, Javier Milei saiu do grupo. Você tem toda a razão, não vai fazer falta nenhuma, evidentemente. A medida é uma grande bobagem. Não é o momento da Argentina dar... Veja, o BRICS não é um grupo dos sonhos? Claro que não. De qualquer forma, é mais um grupo no qual um país membro, um sócio, pode ir lá de vez em quando conseguir
um dinheiro, recurso para projetos, né, específicos, aí, principalmente de infraestrutura, como fez, aliás, o Brasil. O Brasil, exato. Chegou um dinheiro aí outro dia, aliás, um dinheiro bacana, $1 bilhão e tal. E o banco já, inclusive, liberou financiamentos para outros sócios, para outros membros. Acho que a Argentina não está numa situação hoje para dar as costas para isso. Aliás, pediu, né, recentemente o apoio do Brasil e conseguiu para obter recursos junto ao CAF, aquele outro banco, deu uma confusão danada. O CAF que também acabou de liberar mais recursos para o Brasil para o projeto Rota da Integração. Mas, só para fazer um parênteses aqui, já que o assunto é Argentina, queria cumprimentar o jornal O Estado de São Paulo, Sim. que obviamente não tem credenciais esquerdistas, como todos nós sabemos, né? Esse é um disclaimer importante em tempos atuais. Importantíssimo e tal. O jornal O Estado de São Paulo hoje publica um editorial cujo título é Milei pisa no acelerador. Então, entre outras coisas, diz o seguinte: nada justifica a requisição de poder excepcional e afronta a democracia, ainda mais num país que sabe o que é ditadura. Isso tem a ver com aquilo que eu disse aqui ontem. Aí diz aqui o Estadão que a mais nova, chama o que está acontecendo lá de a mais nova aventura autoritária na América do Sul está em curso, bem do outro lado da fronteira, criticando bastante o pedido que o Milei fez para que ele tenha poderes excepcionais, para não dizer autocrático, para mexer em pontos da economia e também em pautas sociais. Recomendo a leitura, então, desse editorial do jornal O Estado de São Paulo de hoje. Tá, mas só para ficar claro, você acha que, apesar de a Argentina não cumprir papel de destaque nenhum se entrar no BRICS, ou seja, não vai alterar a ordem do mundo se eles entrarem ou não, a decisão do Milei é uma decisão correta, acertada, ou ele está dando as costas para um parceiro que pode ajudá-lo nessa reconstrução? Qual que é? Eu não entendi se é bom ou ruim, não entendi se foi elogioso ou não. Não, eu acho que ele toma uma medida muito assodada, que hoje, particularmente, não vai causar, a priori, nenhum tipo de prejuízo de dano. Mas eu acho que é prudente, por conta da situação em que a Argentina se encontra, manter essa janela aberta. Amanhã, depois, ele pode requisitar lá junto ao BRICS financiamentos para algum projeto, por exemplo, de infraestrutura. Seja, a Argentina precisa para isso. Ele negou um convite que ele podia deixar em banho-maria por mais um tempo. Aceita, porque também não vai trazer prejuízo algum. Entendi. E para você, Vilão? Olha, eu concordo totalmente com o Pipero nesse sentido. Pô, aí eu fiquei emocionado agora. Você tá vendo? É a gravata. É a gravata. É a gravata. Estamos num dia... É um dia da concordância. Eu concordo, Aros, totalmente, porque eu vejo que, como foi bem colocado, não teria motivo, em que pese, às vezes, as discordâncias ideológicas com os membros, discordâncias de posicionamento. Ora, é um foro onde a Argentina vai poder se relacionar com outros países e, eventualmente, nessa relação, poder obter alguma melhoria, alguma ajuda do ponto de vista econômico. Então, eu vejo que errou. Nesse sentido, para mim, na minha avaliação, ele tomou posse no dia 10. Temos aí quase 20 dias de governo Milei. Foi o primeiro erro significativo do presidente Milei à frente da Argentina. Porque eu, como já coloquei aqui outras vezes, discordo do editorial do Estado de São Paulo que você colocou, Pipero, porque eu vejo que, eu fico pensando, a gente tem tanto problema de autoritarismo na América Latina, honestamente, se a gente for pegar uma escala de autoritarismo, a Argentina vai ficar em último lugar. Não. Porque nós temos aqui a Venezuela, por exemplo, que já está fazendo treinamentos militares na fronteira com a Guiana, está peitando o Reino Unido, não está dando bola para o Brasil, e a gente vai se preocupar com um presidente que mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional. Faça-me um favor, nesse ponto eu discordo totalmente. Ele mandou para o Congresso Nacional um projeto que, aliás, projeto que passa, inclusive, a valer amanhã, né? O projeto passa a valer amanhã, até que depois o Congresso o julga, uma espécie de medida provisória. Até que o Congresso o julga. É o que está na lei da Argentina. Então, vale amanhã. Então, veja, ele está pedindo poderes autocráticos, é isso que ele está pedindo. Então, agora... nos termos da lei.
Está seguindo. Ou seja, é o seguinte, Congresso, posso me tornar um ditador? Não. Claro, presidente. De forma alguma. Acho que sim. Ele não está pedindo, ele está pedindo poderes para legislar no campo da economia. Vamos usar as palavras corretas. Poderes excepcionais ditatoriais. De forma alguma. Ditatoriais não. Ditatoriais é o que a gente vê na Venezuela, que está fazendo Mas é assim que medidas começa. militares. E a Venezuela é o quê? Não. A Venezuela que é recebida com pompa e circunstância pelo presidente Lula. A Venezuela é uma ditadura sórdida, isso tem que ser dito, ponto. Em 1998, quando o Chávez chega ao poder, também começou assim, com uma série de medidas aprovadas pelo Congresso, aí ele faz maioria no Congresso, aí a oposição não participa, e foi indo gradualmente até chegar nisso. Não dá para você comparar. E o Como Brasil? Não? O Brasil... Não, tem uma coisa que dá para comparar. O quê? O começo do governo Chávez não tinha esse tipo de absurdo. Por quê? Esse tipo de absurdo de querer poderes autocráticos. Como é que o Chávez entrou para o poder? Como é que ele assumiu o poder? Voto. No voto. Ele não deu golpe de Estado. Ele tentou dar um golpe de Estado, não foi bem sucedido, foi preso depois, posteriormente, entrou libertado, no voto. E ganhou. No voto. E ganhou. Exatamente. Estava tendo problemas de relação com o Exército, com o Judiciário e tudo mais. Foi e deu um golpe estando no poder e virou um ditador. Aí em termos práticos. Em termos práticos. Ele tentou o golpe, foi preso. Libertado, se candidata e ganha. Isso. Ganhou. Até aí ganhou, jogou o jogo, normal. Em 2002, é bom que a gente também não se esqueça disso, o Chávez sofre um golpe. Ele é apeado do poder, ele fica 3 dias fora. Levaram lá para o norte do país e tal. Aí houve um contragolpe e ele voltou. Depois que ele voltou, aí virou um outro Chávez. Mas até aquele momento, era um Chávez que seguia a Constituição. Agora, o Chávez que tentou dar um golpe de Estado seguia a Constituição? Mas, Cristiano, não vamos confundir as coisas. Ele tentou dar um golpe de Estado antes de ser presidente. Você acabou de colocar. Mas escuta, o Chávez que tentou dar um golpe de Estado não era presidente, era um coronel. Aí ele foi preso. Aí, depois disso, libertado, virou um político. O político Chávez se candidatou e ganhou no voto. Olha, No voto. Agora, ele não tentou, depois que foi eleito, fazer o que o Milei fez. De forma alguma. O Milei não tem um mês, já está tentando virar um ditador. Aliás, Milei não está tentando virar um ditador. Mais uma vez, o jornal O Estado de São Paulo, um jornal conservador, que tem a coragem de dizer isso com todas as letras. Cumprimento o jornal Estado de São Paulo, mas democraticamente discordo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A decisão do Milei, independentemente do decretaço aí, tá? De negar o convite para entrar no BRICS. Ela se dá... A carta, né, como a Anneli mostrou, a gente exibiu, mas ela é de uma cortesia ímpar. Não foi ele que escreveu, né, queremos ampliar as relações bilaterais e que espero nos encontrarmos em breve. Ela termina cheia do rococó. Mas ela é uma negativa com um viés ideológico, Piperno? Por exemplo, o BRICS tem a Arábia Saudita, que de esquerda não tem nada. Então, o BRICS digo em relação ao Brasil, a presidência do Brasil. O convite foi feito por Fernandes. Não foi feito para ele. Foi feito numa relação próxima ali do Lula com o governo de então. Então, o Lula, ele pressionou. O Lula foi meio que o padrinho dessa indicação, mas não é o Lula que aprova ou não. Mas ele teve papel importante no processo. Sim. E da mesma forma que o Lula, por exemplo, teria feito intermediações para que o CAF concedesse um crédito à Argentina. Então, vejam, essa atitude do Lula tem muito mais a ver com pragmatismo comercial do que com questões ideológicas, até porque ele também já convidou países mais ao centro, países e governos mais conservadores para que entrassem nisso. O Lula quer que o BRICS se torne um bloco grande, né? Um bloco que tenha relevância até para se contrapor ao G7. A gente pode até contestar essa estratégia. Agora, ele não está separando, olha,
esse pode entrar porque é de esquerda, esse não pode porque é de direita. E nesse sentido, Piperno, em relação, viu, Aros, em relação à forma como o Milei está se relacionando com o Brasil, eu vejo basicamente duas atitudes aí nesses quase 20 dias. Uma, um golaço, foi a manutenção do embaixador na Argentina no Brasil, que é Daniel Scioli, que é uma figura umbilicalmente ligada ao Hernandes, ao peronismo, ao grupo político anterior, mas demonstra sabedoria ao entender, ora, eu devo manter alguém que dialoga com o Brasil, que tem bom diálogo. Aí eu vejo que ele fez um gesto interessantíssimo, inteligentíssimo do ponto de vista de política internacional. Agora, porém, o fato de tomar essa decisão, que ao meu ver foi mais influenciada pelo aspecto político ou ideológico ou tudo mais, ao meu ver é justamente uma decisão errada. Ele deveria ser a pessoa que mais teria interesse em diminuir essa fogueira na relação com o Brasil e com os demais países do BRICS, naturalmente, e fazer com que esses países possam se tornar parceiros no que for possível, possam de alguma forma dialogar e trazer elementos, trazer divisas para a Argentina e não ficar alimentando um joguete ideológico que não leva a nada. A Índia, por exemplo, ela tem um governante, o presidente Modi, que é mais do campo conservador. Ele não é um homem de esquerda. E ele é uma figura fundamental, importante no BRICS. Então não é, repito, um grupo ideológico. É um grupo, sim, que busca protagonismo, até porque é um grupo que reúne países que são hoje responsáveis por mais ou menos 1/4 da economia global. Inclusive Putin, né? Putin não é de esquerda nem aqui nem na Rússia, né? Convenhamos.